Imagine um homem de meia idade, Tomás, vivendo uma vida simples e solitária, com apenas o eco de suas próprias esperanças e sonhos para lhe fazer companhia. Depois de um grave acidente de carro, ele se encontra em um hospital, gravemente ferido e abandonado pela família. O que parecia ser o fim de uma jornada difícil revela-se o início de uma trama de traição e descobertas surpreendentes. Cláudia e Juliana, suas irmãs distantes, ao saberem do acidente, veem apenas uma oportunidade para reivindicar a herança que Tomás poderia deixar para trás. Mas quando o testamento é aberto, a verdadeira natureza do legado de Tomás desafia todas as expectativas e revela uma lição profunda sobre o verdadeiro valor da vida e das relações. Neste enredo de abandono, traição e redenção, a história se desdobra para mostrar que, às vezes, a verdadeira herança vai muito além do que se pode medir em bens materiais. Tomás era um homem de meia idade que vivia uma existência tranquila, porém solitária. Com seus dias passando entre as rotinas de trabalho e a solidão do seu apartamento, a única conexão que ele tinha com o mundo exterior era através de suas duas irmãs, Cláudia e Juliana. Essas mulheres, apesar de suas melhores intenções, eram mais distantes do que realmente próximas. Elas moravam em outra cidade e suas visitas, embora esperadas, eram raras, fazendo com que Tomás se sentisse, muitas vezes, como se estivesse vivendo uma vida paralela delas. Na pequena cidade onde Tomás residia, ele levava uma vida despretensiosa, com poucos amigos e um círculo social reduzido. Seus encontros com as irmãs eram esporádicos, marcados por telefonemas rápidos e cartões festivos em datas importantes. Assim, o relacionamento entre eles estava mais na base das formalidades do que da verdadeira proximidade. Tomás aceitava essa dinâmica com resignação, compreendendo que suas irmãs tinham suas próprias vidas e desafios, mas sem nunca deixar de sentir uma pontinha de ausência. É aqui que começa a verdadeira trama de sua vida, onde o conceito de abandono e a falta de conexão emocional se entrelaçam. A solidão de Tomás não era apenas uma questão de ausência de companhia, mas uma sensação de desconexão profunda que se torna crucial para entender o impacto do próximo evento em sua vida. A partir daqui, você vai ver como a ausência de apoio familiar será um tema central na história, moldando o destino de Tomás de maneiras que ele jamais imaginou. Tomás estava dirigindo para casa após um longo dia de trabalho quando o destino lhe pregou uma peça cruel. Um acidente grave o lançou em um pesadelo que ele jamais imaginara. Com o carro destruído e o corpo ferido, ele foi levado às pressas para o hospital, onde o caos da emergência e a ausência de conhecidos apenas acentuaram seu sentimento de desolação. Enquanto lutava pela vida, a solidão se tornou sua companheira constante, refletindo o abandono que ele havia experimentado anteriormente. A gravidade do acidente deixou Tomás em um estado crítico, com fraturas e contusões que demandavam uma recuperação lenta e dolorosa. O hospital, apesar de seus esforços para tratar seus ferimentos, não podia oferecer o conforto emocional que ele desesperadamente precisava. Sem visitas ou palavras de apoio de sua família, Tomás começou a se questionar sobre o verdadeiro significado de estar sozinho em um momento de crise. A solidão se tornou um fardo tão pesado quanto as dores físicas que ele enfrentava. À medida que o tempo passava e Tomás permanecia isolado, sua sensação de abandono se aprofundava. O hospital se tornava um símbolo de uma vida que parecia ter sido esquecida por aqueles que deveriam se importar com ele. A partir desse momento, o impacto da ausência de suas irmãs começava a se revelar de maneira ainda mais dolorosa. O próximo passo da história é como essa traição emocional vai moldar os eventos futuros de maneira inesperada. Cláudia e Juliana, ao tomarem conhecimento do grave acidente de Tomás, optaram por não se envolver diretamente. Em vez de oferecer apoio, escolheram focar em suas próprias vidas e responsabilidades, cada uma mergulhada em seus próprios problemas e compromissos. A decisão delas parecia refletir um cálculo frio sobre o que realmente importava para elas, a potencial herança deixada por Tomás. O que deveria ser um momento de solidariedade se transformou em uma oportunidade para explorar interesses pessoais. O abandono de Tomás foi, portanto, mais do que uma simples ausência física. Foi um reflexo de uma priorização materialista sobre o bem-estar emocional. Cláudia e Juliana, absorvidas em suas próprias preocupações e planos, negligenciaram o apoio que Tomás precisava. O que poderia ter sido um ato de compaixão e conexão familiar acabou sendo ofuscado por uma visão egoísta do que poderia vir depois, a herança que Tomás, em sua ausência, deixaria para trás. Enquanto Tomás enfrentava sua dolorosa recuperação sozinho, o sentimento de traição se agravava.
A falta de presença de suas irmãs não era apenas uma questão de visitas não realizadas, mas uma reflexão dolorosa sobre o valor que elas realmente davam a ele como pessoa. A ausência delas tornava o próximo capítulo ainda mais crucial, pois a forma como Tomás lidou com essa traição moldaria sua jornada de maneira significativa. A recuperação de Tomás era um processo penoso e lento, marcado não só pela dor física das feridas, mas também pelo peso emocional do abandono. Cada dia que passava no hospital parecia uma eternidade, com a ausência de apoio familiar sendo uma constante fonte de angústia. O que poderia ser uma recuperação com alguma esperança se transformava em uma luta solitária contra a dor e a traição. O vazio deixado pelas suas irmãs ecoava mais forte do que qualquer ferida física. A traição que Tomás sentia era quase palpável, um lembrete constante de que, mesmo em seus momentos mais vulneráveis, ele não era prioridade para aqueles que deveriam ser sua maior fonte de apoio. Ele tentava se concentrar em sua recuperação, mas os pensamentos sobre a falta de preocupação das irmãs não o abandonavam. Esse sentimento de abandono contribuía para sua angústia e dificuldades na recuperação, criando um ciclo de tristeza que parecia interminável. Cada pequena melhora em sua condição física era ofuscada pela percepção de que, enquanto ele lutava para se recuperar, suas irmãs estavam preocupadas apenas com o que poderiam ganhar com sua morte. Essa sensação de traição e desamparo se tornava um fardo adicional, preparando o cenário para o impacto emocional que sua morte teria sobre suas irmãs. E assim, a história de Tomás continuava a se desenrolar, levando ao próximo evento crucial de sua vida. Finalmente, Tomás enfrentou o desfecho trágico de sua jornada. As complicações do acidente se tornaram insuperáveis, e sua vida chegou ao fim de forma silenciosa e solitária. Sua morte não foi marcada por uma onda de luto ou comoção, mas pela ausência notável de qualquer tipo de homenagem ou reconhecimento por parte das irmãs. Para Tomás, a morte parecia ser uma continuação do abandono que havia enfrentado em vida. A falta de qualquer manifestação de pesar das irmãs fez com que o final de sua vida fosse um eco da solidão que ele havia experimentado durante sua recuperação. A ausência de luto ou cerimônia destacou ainda mais a frieza com que Cláudia e Juliana lidaram com a situação, enfocando apenas a perspectiva material da herança que Tomás poderia ter deixado. Esse desenlace só intensificava a sensação de que a verdadeira preocupação com ele sempre foi apenas uma formalidade. Com a morte de Tomás, o cenário estava agora pronto para a chegada das irmãs e para o próximo capítulo da história. A expectativa sobre a herança se tornaria o ponto focal, e o contraste entre o tratamento frio dado a Tomás e a revelação de seu testamento começaria a se desdobrar. O que parecia ser o fim de uma vida solitária abriria portas para uma nova etapa de descobertas e surpresas inesperadas. Após a morte de Tomás, Cláudia e Juliana retornaram à cidade onde ele havia vivido, com um objetivo claro em mente: reivindicar sua herança. Cheias de expectativas sobre o que poderiam encontrar, elas preparavam-se para o que imaginavam ser um processo rápido e lucrativo. O retorno delas foi marcado por uma combinação de ansiedade e antecipação, pois o que parecia ser uma oportunidade promissora para resolver suas finanças estava prestes a se desdobrar. Ao chegar, as irmãs se depararam com uma série de questões legais e procedimentos relacionados à herança. A casa de Tomás, embora modesta, agora se tornava o centro de suas esperanças de ganhos inesperados. Elas imaginavam que a herança de Tomás seria uma recompensa merecida, um justo retorno por sua ausência durante os momentos críticos. O que as esperava, no entanto, era algo muito diferente do que tinham antecipado. Enquanto Cláudia e Juliana se preparavam para reivindicar o que achavam ser seu direito, a realidade de como Tomás havia estruturado sua herança começava a se aproximar. O retorno delas não apenas abria um novo capítulo na história, mas também começava a revelar as complexidades e surpresas que tomariam forma a partir das decisões finais de Tomás. Quando Cláudia e Juliana finalmente revisaram o testamento e os bens de Tomás, ficaram chocadas com as mudanças inesperadas que ele havia feito. A herança que elas haviam idealizado não era nada como haviam imaginado. Em vez de encontrar uma fortuna ou bens valiosos, elas se depararam com um legado muito diferente. Um plano de Tomás que incluía doações substanciais para causas que ele considerava importantes, e não para suas próprias irmãs. O testamento revelava que Tomás havia destinado a maior parte de seus bens para instituições de caridade e apoio a comunidades necessitadas. As surpresas não paravam por aí. Uma carta pessoal de Tomás detalhava suas razões para as decisões tomadas, explicando como havia decidido priorizar o bem-estar dos outros em vez de deixar uma herança direta para Cláudia e Juliana.
Esse gesto desafiava completamente as expectativas das irmãs e colocava em questão o verdadeiro valor de suas prioridades. A revelação do testamento deixou Cláudia e Juliana perplexas e frustradas. O que elas haviam considerado uma simples formalidade estava se transformando em um obstáculo inesperado. As decisões finais de Tomás agora eram um lembrete contundente da importância de seus valores e daquilo que ele acreditava ser o verdadeiro propósito de seu legado. Essa nova compreensão preparava o terreno para o próximo desenvolvimento na história. O legado de Tomás foi revelado como algo profundamente significativo e comovente. Ao invés de deixar uma herança material para suas irmãs, ele decidiu direcionar seus recursos para causas que estavam perto de seu coração. Ele havia feito generosas doações para instituições de caridade que ajudavam crianças carentes e apoiavam programas educacionais. Além disso, a carta que ele deixou explicava com clareza o raciocínio por trás de suas escolhas. Tomás acreditava que o verdadeiro valor de uma vida não estava na acumulação de bens materiais, mas no impacto que se pode ter na vida dos outros. Ele usou seu testamento para criar um impacto duradouro, refletindo seus princípios e valores. Sua decisão foi um ato de amor e compromisso com a comunidade, uma demonstração de que, para ele, o legado de uma vida bem vivida estava em fazer o bem a quem mais precisava. Esse legado desafiava diretamente as expectativas de Cláudia e Juliana, que agora se viam confrontadas com a realidade de que sua busca por riqueza estava em desacordo com o que Tomás considerava importante. A revelação do legado de Tomás trouxe à tona uma reflexão mais profunda sobre o significado real da herança e o valor das ações de cada um. O próximo capítulo agora exploraria como suas irmãs lidariam com essa nova compreensão. Cláudia e Juliana ficaram desiludidas ao descobrir o verdadeiro legado de Tomás. O que elas esperavam ser uma herança valiosa se transformou em uma série de doações para causas que nunca tinham considerado. A decepção foi palpável, e a frustração se misturou com um sentimento crescente de arrependimento. Elas foram forçadas a confrontar a dura realidade de que suas ações e intenções não estavam alinhadas com os princípios que Tomás valorizava. A reação das irmãs foi marcada por um turbilhão de emoções. Inicialmente, houve raiva e incredulidade, seguidas por uma sensação de vergonha ao perceberem o quanto haviam priorizado o dinheiro sobre o vínculo familiar. Cláudia e Juliana começaram a refletir sobre suas próprias escolhas e comportamentos, questionando se haviam deixado de lado a verdadeira importância da família e da solidariedade. Este momento de confronto com a realidade levou a uma introspecção dolorosa. As irmãs foram obrigadas a encarar o fato de que, ao se concentrarem apenas na herança, haviam negligenciado os valores mais essenciais de apoio e amor familiar. A partir daqui, a história se movia em direção a uma conclusão onde a transformação emocional e a compreensão do verdadeiro valor da vida e das relações se tornariam centrais. O desfecho da história revelou uma profunda transformação em Cláudia e Juliana. Confrontadas com o verdadeiro legado de Tomás e com a realização tardia de seus próprios erros, as irmãs foram forçadas a refletir sobre o significado real de suas ações e a importância do verdadeiro valor da família. A revelação do testamento de Tomás não apenas expôs a superficialidade de suas motivações, mas também ofereceu uma oportunidade para um despertar pessoal. Cláudia e Juliana passaram a compreender que a verdadeira herança de Tomás não estava nos bens materiais, mas nas lições de generosidade e amor que ele deixou como legado. Esse entendimento as levou a uma profunda introspecção, desafiando suas crenças e comportamentos anteriores. A reflexão sobre o impacto de suas ações fez com que reconsiderassem suas próprias prioridades e valores. A história termina com um convite à reflexão sobre o que significa realmente deixar um legado. O exemplo de Tomás ilustra que o valor de uma vida é medido não pelo que se acumula, mas pelo impacto positivo que se pode ter na vida dos outros. Cláudia e Juliana, agora mais conscientes, são confrontadas com a responsabilidade de reconsiderar suas próprias escolhas e a importância das relações verdadeiras. O desfecho da vida de Tomás não é apenas um final de capítulo, mas uma profunda reflexão sobre o que realmente deixamos para trás. Enquanto Cláudia e Juliana enfrentam a dura realidade de um legado muito diferente do que esperavam, elas são confrontadas com a verdade de que o verdadeiro valor de uma vida não está nos bens materiais acumulados, mas no impacto que causamos na vida dos outros. Tomás, ao direcionar sua herança para causas que acreditava serem justas, deixou um exemplo de generosidade e amor que transcende o simples desejo de acumular riqueza. As irmãs, agora forçadas a reconsiderar suas próprias ações e prioridades,
aprendem uma lição valiosa sobre a verdadeira essência da família e do apoio mútuo. Este enredo comove e provoca, oferecendo uma reflexão poderosa sobre o legado que cada um de nós deixa e o impacto duradouro das nossas escolhas.